A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz. E eu quero trazer uma palavra hoje no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21, que está escrito assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço te cingias a ti mesmo, e
e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Glória a Deus. Eu vou estar lendo até o versículo 20, até o versículo 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ouvintes da poderosa palavra de Deus, hoje eu vou estar trazendo mais uma palavra aqui para vocês. Em João capítulo 21. Glória a Deus. Que é um episódio aqui após a morte do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Onde Jesus é morto, sacrificado, e os discípulos estavam ali um tanto que desorientados, um tanto que sem saber a direção. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. Aquela noite nada apanharam. Jesus se apresenta aos discípulos e fala para eles: eu vos tornarei pescadores de homens. Mas após a morte do Senhor Jesus, os discípulos ficaram um tanto que desorientados, a ponto de voltarem a fazer o que eles faziam outrora. Os discípulos eram pescadores. E de repente, quando Jesus morre ali no sacrifício, os discípulos voltam a pescar. Eles têm um abalo emocional. O mestre morreu, o mestre foi crucificado. E agora, o que faremos? E agora, como se sucederá? E eles acabam voltando a pescar, voltando às velhas obras. Eles acabam voltando a fazer o que eles faziam antes. Quantas pessoas, diante de um abalo emocional, diante de uma crise espiritual, estão voltando a fazer as velhas obras de outrora, neste momento. Estão voltando a fazer o que faziam antes de conhecer Jesus. Estão largando de ser pescadores de homem, voltando a ser pescadores de peixes. Mas eu tenho uma palavra para você neste dia. Aleluia. Fica firme. Não volta para trás. Não olha para trás. Não volta a ser pescadores de peixe. Continua sendo pescador de homens. Aleluia. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Glória a Deus. Anota isso aí, ó. Muitas pessoas estão voltando,
Muitas pessoas estão voltando Muitas pessoas estão voltando às velhas obras, após muitas pessoas estão voltando às velhas obras após um grande abalo emocional. Pedro fala: vou pescar, estou voltando para o que eu fazia antes, estou voltando para o que eu fazia outrora. Não estou dando conta, não estou suportando, estou voltando, vou pescar, vou fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Não volte, não volte, não volte. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. Pedro fala: eu vou pescar. Os discípulos disseram-lhes: também nós vamos. Sublinha aí, glória a Deus. Eu vou falar algo aqui agora, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pedro fala: eu vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quando Pedro libera esta palavra, os discípulos disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram no barco. Pedro era aquele a qual o Senhor Jesus escolheu para ser o líder. Quando ele decide: eu vou pescar, aleluia, todos os outros falam: nós também iremos contigo. Ninguém se opõe a Pedro, ninguém se opõe à liderança de Pedro. Pedro fala: eu vou. A unção da liderança está na cabeça de Pedro. Mesmo Pedro querendo voltar a pescar peixes, querendo voltar a fazer o que ele fazia antes, sem ele perceber, a unção de Deus ainda está sobre a cabeça dele, a unção de liderança, a unção de líder. Ele fala assim: eu vou. Todo mundo fala assim: Pedro, nós vamos contigo, porque a unção de Deus ainda não havia saído da vida de Pedro. Muitas pessoas estão querendo voltar às velhas obras, estão querendo voltar a pescar peixes, estão largando de pescar homens. Quem sabe muitos desistiram, mas eu libero esta palavra sobre a sua vida. Ei, a unção de Deus ainda está sobre a tua cabeça, sobre a tua história. A unção de líder, a unção de pregador, a unção de evangelista, a unção de missionário está sobre a sua cabeça. A marca de Cristo está sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Anota isso. A unção da liderança ainda está
sobre Pedro. A unção da liderança ainda está sobre Pedro. A unção da liderança ainda está sobre a tua vida, ainda está sobre a sua história. Então, quando Pedro decide, vou pescar, estou voltando às velhas obras, todo mundo, nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. E naquela noite nada apanharam. Subindo aí. Glória a Deus. E naquela noite nada apanharam. Olha, sabe por que às vezes não dá certo? É porque Jesus não está em certos projetos, em certos planos. Vamos voltar a ser pescador de homens? Vamos voltar a ser pescador de peixes? Perdão, vamos. Vamos pescar a noite inteira. A gente é profissional, a gente é o melhor que está tendo aqui na região. Ficaram a noite inteira, não pescaram nada. Porque tem planos nas nossas vidas que Deus não está. Ah, pastor, mas eu toco tão bem. Vou tocar numa banda do mundo. Ah, pastor, mas eu louvo tão bem, minha voz é linda. Vou cantar para o mundo, ó. Naquela noite nada apanharam. Planos infrutíferos, porque não é lá que Deus te quer, porque não é lá que Deus nos quer. Deus não nos quer nestes lugares. É por isso que vai pescar a noite inteira e não vai apanhar nada, mesmo sendo profissionais, quem sabe os melhores pescadores, mas não vão apanhar nada. Porque daí Jesus já tirou eles. Porque desse lugar você já foi tirado. Ah, eu tocava, não volta mais para lá. Jesus te tirou de lá. Ah, pastor, eu cantava na banda de forró. Jesus te tirou de lá, não volta mais para lá. Vai ser infrutífero. Você vai pescar a noite inteira e não vai apanhar nada, porque Jesus, ele já te tirou desse lugar. Então não volta mais para lá. Planos infrutíferos. Naquela noite nada apanharam. Isso fala de planos. Infrutíferos. Planos infrutíferos. Primeira coisa, muitas pessoas estão voltando às velhas obras após um grande abalo emocional. Segunda coisa, a unção da liderança ainda está sobre Pedro. Terceira coisa, planos infrutíferos. Versículo 4: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Oh, aleluia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aleluia, Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhe disse: lançai à direita do barco e achareis. Primeira coisa, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aleluia.
sabe o que isso fala? Segura aí. Glória a Deus. Para não cair da cadeira. Oh, glória a Deus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Os discípulos passaram a noite inteira pescando, lançando a rede. A noite inteira não pescaram nada. Mas observa que a palavra diz que Jesus se apresenta ali na beira da praia. Jesus começa a olhar para os discípulos e os discípulos não reconhecem Jesus. Jesus está contemplando o esforço dos discípulos na beira da praia. Jesus está sabendo do que se passa, do que se trata, do que está acontecendo. Aleluias. Quem sabe você está tentando há tanto tempo, remando, jogando a rede, e está falando, eu estou só, e está falando, estou sozinho. Mas Jesus está contemplando as tuas obras, os teus atos. Jesus está na beira da praia contemplando a situação. Jesus está sabendo de tudo. Jesus fala assim, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Mas Jesus já sabia que eles não pegaram nada. Jesus se comove diante do esforço. Aleluia. Vocês não pegaram nada? Não pegamos. Então lancem a rede. Aleluia. À direita do barco. Aleluia. Eles tinham trabalhado a noite inteira, um trabalho infrutífero, mas Jesus estava olhando. Jesus está olhando o tamanho do nosso sacrifício, o tamanho da nossa luta, o tamanho da nossa provação. Ele está contigo. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Oh, aleluia, Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Jesus se apresenta hoje na sua vida. Jesus se apresenta hoje neste problema. Aleluias. A Bíblia fala que eles olharam, mas não conheceram Jesus. Quem sabe você olhou, ainda não viu o agir de Deus, mas Deus já está agindo ao teu favor neste dia. Quem sabe você olhou e não percebeu, aleluias, que Jesus está tão perto do teu barco, que Jesus está, aleluias, contemplando a tua vida, e que Jesus já está entrando com providência na sua vida. Então veja agora que Jesus já está providenciando milagres para a sua história, para a sua vida. Aleluia, Jesus. Jesus já está providenciando milagres para a sua vida. Jesus já está providenciando milagres para a sua vida. Jesus se apresentou na praia, os discípulos não conheceram que era Jesus, mas ele já estava lá, aleluias, operando, trabalhando. Louvado seja Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não, nada.
E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede sobre a palavra de Jesus. Eles lançaram a rede segundo a palavra de Jesus. Eles tinham tudo para desacreditar ali. Mas como assim? Eu vou lançar a rede aqui? Eu já passei a noite inteira aqui pescando. Eu não encontrei nada, já vasculhei esse mar inteiro, não encontrei nada. Como que eu vou lançar a rede agora? Não, já estou cansado. Não tenho mais condições. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas não creem mais na palavra de Jesus. O crente, ele vive da palavra. Ele vive, não é do bolso cheio do dinheiro, não é de conta cheia, não é da palavra do médico, não é da palavra do advogado, do juiz. Ele vive da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Então eles tinham tudo para desistir, mas lançar a rede à direita do barco. Olha a ordem de Jesus. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo. Lança. E eles creram e lançaram. Aleluias. E já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Lançaram a rede segundo a palavra de Jesus. Depois eu vou explicar aqui. Lançar. Lançaram a rede segundo a palavra. Não segundo a perspectiva humana, não segundo as frustrações, pois não pescaram nada a noite inteira, não segundo a ótica material. Eles lançaram segundo a palavra de Jesus. Você tem que crer na palavra, na palavra de Deus, não na visão humana, na ótica humana, na ótica material, mas creia na palavra de Jesus. Se Jesus mandou lançar a rede, lança essa rede. Que tem milagres vindo para você nessa rede, que tem milagres vindo para você nessa rede, que tem providência de Deus vindo nessa rede. Lance a rede ao mar. Aleluia, lance a rede à direita, que tem providência de Deus para a tua vida. Não guarde a rede, não guarde a rede, não pare, porque Deus tem milagre para a sua vida no lançar desta rede ao mar. Lançaram a rede segundo a palavra de Deus. Eles não guardaram a rede, eles não pararam, eles creram. Então creia que tem milagre para a sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aleluia, Jesus. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Esse discípulo é João. Ele é o escritor deste livro do Evangelho. Ele é conhecido também como o apóstolo do amor.
conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O amor é capaz de reconhecer Jesus. Anota isso. Aleluia, Jesus. O amor é capaz de reconhecer Jesus nas pequenas coisas. Quando Jesus dá ordem, lancem à direita, a rede se enche. Os discípulos não pegaram ainda a visão, não tinham ainda percebido o que estava acontecendo. Mas o discípulo do amor, aquele a quem Jesus amava, disse: Pedro, é Jesus, é o Mestre, é o Senhor, eu reconheço. O amor reconhece Jesus nas pequenas coisas. É na providência ali do almoço, é na providência da janta, é naquele livramento. Sabe o que foi isso aqui? Foi Jesus que fez. É no livramento da enfermidade. O amor por Jesus nos faz lembrar dele a todo tempo, a reconhecer que é ele que nos guarda, que é ele que nos cuida, que é ele que faz, que desfaz ao nosso favor. Tem gente que fala assim: ah, fulano é fanático, fica falando de Jesus toda hora, de Deus toda hora, mas o amor faz isso. Tudo é Deus, nas pequenas coisas é Deus, no arroz com feijão é Deus, no ovo frito é Deus na minha vida, na prosperidade é Deus, no milagre é Deus. O amor é capaz de reconhecer Jesus, a presença de Deus nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Aleluia, Jesus. Então, João reconhece ali: é Jesus, Pedro. Eu sei que é Ele que está cuidando da gente. Eu sei que é Ele que está fazendo alguma coisa a nosso favor agora. Glória a Deus. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Pedro fala, João fala: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Quando Pedro descobre que é Jesus que está ali, ele tem um encontro consigo mesmo. Ele de repente se olha diante de um espelho e vê que ele está sem roupa, despido. Ele resolve, quando ele percebe que está sem roupa, ele se veste. Caramba, eu estou sem roupa. As pessoas, quando estão se distanciando de Cristo, elas têm a tendência de não perceberem, de se desligarem do que está acontecendo realmente com elas. Elas estão se distanciando de Cristo, estão mudando os costumes, estão mudando os hábitos, estão piorando e não estão percebendo. Está tudo bem, ainda amo Jesus, está tudo bem.
eu louvar na igreja, eu ainda canto os louvores da igreja, mas eu canto para o mundo, tá tudo bem, está se distanciando, nem percebe, ninguém consegue provar muitas das vezes, convencer alguém assim. Só o encontro com Jesus. Então Pedro estava nessa situação, sem roupa, nu, nem estava percebendo. De repente Jesus aparece e ele tem um encontro consigo mesmo. Caramba, olha como eu estou, voltei a ser pescador de peixe, estou sem roupa, não devo estar sem roupa, devo me vestir. Percebeu que estava nu e se vestiu. Ele decide se lançar no mar. Pedro, quando descobre a presença de Jesus, tem um encontro consigo mesmo. Se veste, percebe que estava nu e decide se lançar no mar. Não vou esperar esse barco chegar, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Jesus, eu tenho sede do Mestre. Pedro deixa tudo para trás, os 153 grandes peixes, os discípulos ficam para trás, João, o barco. Pedro sai nadando com sede da presença, com sede de Cristo, com sede de Deus. Senhor, eu voltei a pescar, eu estava nu, mas agora eu estou correndo para os teus braços, para os teus pés, mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Anote isso aí, glória a Deus. Pedro, quando descobre a presença de Jesus, tem um encontro com si mesmo. Escrevi. Pedro, quando descobre a presença de Jesus, tem um encontro com si mesmo. Percebe que está nu, percebe que está pescando peixes em vez de pescar homens, e se lança no mar para encontrar Jesus, para ver Jesus mais uma vez. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É tempo de se lançar no mar. É tempo de correr para Jesus mais uma vez. Mais uma vez. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha só, glória a Deus. Eles pescaram a noite inteira, não tinha nada. Jesus estava contemplando da beira da praia. Mas na hora que eles desceram, além de já terem recebido o milagre dos 153 grandes peixes, já tinha peixe posto. Viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Já tinha peixe assado e pão. Tinha comida. Tinha providência de Deus na beira da praia. Tinha cuidado do Senhor já na beira da praia para os seus. Aleluia. Será que você pode compreender essa palavra? A providência de Deus já está na beira da praia. Deus, levanta a mão. Em nome de Jesus, Deus já tem peixe frito, já tem pão para você na beira desta praia. Isso fala da providência de Deus para os seus.
Deus tem providência para as nossas vidas. Deus tem providência, peixe e pão para a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus escolhe aquele lugar? Porque foi 3 anos atrás. Porque foi ali onde 3 anos atrás tudo começou, nesse mesmo lugar. Foi onde Jesus chamou seus discípulos. Então, Jesus mais uma vez reativa a chama ministerial na vida dos seus discípulos, no mesmo lugar onde tudo começou, no mesmo lugar onde aconteceram as primeiras obras. Lembrai das primeiras obras, lembrai do primeiro amor. Lembra como foi lindo o início? Jesus fez os discípulos se lembrarem naquela mesma praia como tudo começou, como foram as primeiras obras, como foi tudo lindo no começo. Então Jesus muitas vezes nos faz lembrar, nos leva no mesmo lugar, para que nós venhamos a saber como tudo começou em nossas vidas, como que Ele se apresentou em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então aqui Jesus se apresenta nesse mesmo mar de Tiberiades, mais uma vez aos seus discípulos. Deixa eu ver onde que eu parei. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Glória a Deus. Simão Pedro subiu, puxou a rede, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu. A rede não se rompe. Jesus, uma certa hora, ele falou para os seus discípulos: eu tenho tanto para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Tem pessoas que não estão prontas para o que Deus tem para a vida delas. Tem pessoas que estão lamentando agora situações, mas não estão prontas para o que Deus tem para a vida delas. Estava ouvindo certa história de uma pessoa, e ela me falando que recebeu uma herança de 150 mil reais e foi jogar baralho apostado valendo R$1.000 cada jogada, cada batida de baralho. E que em uma noite ele perdeu 14 mil reais e uma moto jogando baralho apostado de R$1.000. Ele amanheceu o dia e em uma noite ele perdeu 14 mil reais e mais uma moto. Pessoas que não estão prontas para o que Deus tem na vida dela. Que quando chegar os 153 grandes peixes, a rede vai se rasgar, vai se romper, porque não está pronta. Não está pronta. Ah, Senhor, me dá um emprego, estou fazendo a campanha do emprego.
no dia que recebe o emprego, não tem mais tempo de vir para a igreja. A rede se rompeu, não suportou. Jesus falou: eu tenho muita coisa para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Se eu der para vocês, vocês vão piorar. Vocês não conseguem. Estava vendo no jornal o documentário de um rapaz, de um cidadão que encontrou ouro em Serra Pelada, no garimpo. E ali ele fretava, ele chegava no aeroporto e ele mandava todo mundo sair do avião e dizia: eu vou andar nesse avião sozinho. E fretava o avião para ele sozinho estar dentro do avião. E ali ele acabou com todo aquele ouro e hoje ele está sendo mendigo. Estava sendo mendigo lá nas ruas de São Paulo, não sei aonde, não lembro direito. Mas teve uma oportunidade, mas não conseguiu suportar. Então, tem pessoas que não estão prontas para o milagre, tá? Pessoas que quando chegar aos 153 grandes peixes, a rede vai se romper, a rede vai se quebrar. Então esteja pronto para o teu milagre, esteja pronto para receber, que a tua rede esteja pronta para suportar as bênçãos de Deus, que a tua rede esteja pronta para suportar as bênçãos de Deus na sua vida neste dia. Que a sua rede esteja pronta para suportar as bênçãos de Deus. Que a sua rede esteja pronta para suportar as bênçãos de Deus. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus: Simão, Pedro, filho de Jonas. Aleluia. Louvado seja Deus. E depois de terem, filho de Jonas, Jesus falou assim, para Pedro: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros te vestirá, te cingirá e te levará para onde tu não queres. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por que 3 vezes, pastor? Porque Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Porque foram 3 vezes que Pedro negou Jesus. Antes do cantar do galo, 3 vezes me negarás. Agora observa como Jesus trata com o erro de Pedro. Jesus não põe o dedo na cara de Pedro e fala: Pedro, tu me traiu, tu me negou. Pedro, e agora? Será que eu posso confiar em você? Pedro, e agora? Será que vai dar certo a nossa amizade, o teu ministério? Como que vai ser? Olha como que Jesus trata do erro de Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim. Apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia, Jesus. Tu me amas, Pedro? 3ª vez. Pedro fica triste, porque já é a 3ª vez que o Senhor lança esta pergunta. Aí Jesus fala: quando tu era novo tu se vestia, mas quando tu fores velho tu vais ser vestido por outras pessoas. Quando tu era novo tu ia por caminhos que tu queria, mas quando tu fores velho outras pessoas te levarão por caminhos que tu não vai querer ir. Pedro, tu me amas até a morte, porque eles te matarão por amor do meu nome, eles te matarão pela minha palavra, pelo meu sacrifício. Pedro, tu vais até a morte por mim, e eles vão te matar, e tu me amas. E Pedro fala: eu te amo, Jesus. Oh, aleluia. Eles te matarão, Pedro. Jesus revela para Pedro, aleluia, a morte de Pedro. Aleluia, Jesus. Com que maneira a morte dele vai ser, e como que ele vai glorificar a Deus com a sua morte? Então ali é revelado. Jesus trata dos erros de Pedro e Jesus revela como que será, aleluias, a sua morte. E se ele ama Jesus até a morte, e ele fala: sim, aleluias, tu sabes. Pedro, tu me amas até a morte. Tu me amas até a morte. Oh, aleluia, Jesus. Jesus trata de Pedro. Jesus não joga na cara os erros de Pedro. Glória a Deus. Jesus trata de Pedro, cura Pedro, mostra da forma que ele vai ser morto. E Pedro ali é renovado, é restaurado. Os discípulos são todos renovados ali, porque foi ali onde tudo começou. Aleluias. E eu estou encerrando esta palavra por aqui, glória a Deus, até o versículo 19, como eu li. Glória a Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente nesse dia, o seu ministério, no nome santo de Jesus. Você que ficou até aqui ouvindo esta palavra, que Deus te abençoe. Pai, abençoa cada um que ouviu a pregação do teu evangelho nesse dia.
que foi real, foi forte, impactante. Derrama uma bênção especial, renova, restaura nesse dia, no nome de Jesus.